Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje é dia 9 de março de 2024. Estamos aqui no nosso 16º encontro. Ó, e demos uma recuperada, hein? Ó, estamos em 7 aqui. Não tem 8, porque o Lucas está aí também. Daqui a pouco ele volta. Muito bem. Estamos aqui na discussão deste livro, é um livro bem curtinho, com poucos, tem uns 6 capítulos, também bastante curtos. Na semana passada, a gente discutiu a questão do método, e, e hoje, então, a gente retoma aqui, fazendo a discussão de forças produtivas. Então, a gente, na semana passada, conversou bastante sobre essa questão do método, porque foi, de fato, aquilo pelo qual a gente começou. A gente começou estudando lá com o Zé Paulo, né, as coisas de Marx, os métodos, o método pelo qual Marx trabalha, os fundamentos do materialismo histórico, os fundamentos ontológicos. Olha ele aí, fala Fabiano, os fundamentos ontológicos, né, da pesquisa marxista. Depois nós tiramos uma outra foto aí, agora que você apareceu aí. E agora a gente vai, então, começar a falar de forças produtivas. Eu vou fazer uma breve entrada aqui, e aí vocês vão trazendo elementos que vocês pensaram, tá? O que são, então, essas forças produtivas? O desenvolvimento das forças produtivas. Nós já vimos nas críticas que se faz ao marxismo, lembrando que o que o Marx produz são obras marxianas. Marxistas são aqueles que se julgam seguidores. Não existe nenhuma entidade, nenhuma instituição que dá carteirinha de marxista. É o sujeito que se autodefine como um marxista. Portanto, na história do mundo, você vai ter marxista de tudo que é jeito, falando qualquer coisa. Então, as críticas que se fazem, muitas vezes se faz a um marxista, a uma determinada interpretação que alguém fez. No texto, neste livro, no texto do Engels, no capítulo que é o Engels que escreve, ele desmistifica isso, né? Então ele diz assim: Marx e eu nunca dissemos que a economia é o elemento principal ou único, porque o que é de fato fundamental no olhar do materialismo histórico é como se produz e reproduz a vida. Então, como se produz e reproduz a vida, é óbvio que tem a ver com forças produtivas. É óbvio que tem a ver com o que nós produzimos e como produzimos. Então, aqui, nesse desenvolvimento, a gente vai ver nesse capítulo que aparece lá a questão das formas jurídicas e políticas. Então, que em algum momento aí tem essa ideia de infraestrutura e superestrutura, que a infraestrutura seria, então, a economia ou a base material, e a superestrutura, esse complemento jurídico, político, ideológico que estão por cima. Mesmo que a gente faça essa analogia, é importante entender que não se trata de uma superestrutura que apenas reflete as relações produzidas nas relações de produção. Ela também interfere nas relações de produção. Então, há uma, um efeito de ida e volta, de influências. Evidentemente que as forças produtivas têm muito mais força transformadora do que as ações políticas, ideológicas e jurídicas, porque, em geral, essas estão a serviço dessas mudanças, como a gente vai ver aqui nas discussões que a gente vai travar. Então, na medida em que como a gente viu lá naquele texto, no primeiro capítulo do texto do Sérgio Lessa, lá, a introdução à ontologia de Lukács,
que ele fala daquele personagem lá que faz aquele machado e tal. Então, se a gente pegar a história da humanidade, qualquer ferramenta produzida muda as relações dentro da sua aldeia, dentro do seu grupo. Então, uma determinada invenção que aumenta a produção, ela vai produzir efeitos culturais, ela vai produzir efeitos na forma como esse grupo não só trabalha, mas como esse grupo distribui o trabalho, como esse grupo ocupa o seu tempo de trabalho e de não trabalho. Então, a cada desenvolvimento tecnológico, isso vai produzindo efeitos em todas as esferas da vida social e cultural. Então, as forças produtivas são a capacidade que um determinado grupo social tem de prever as necessidades, de atender às necessidades do seu grupo social. Então, a grande revolução humana se dá com a descoberta da agricultura e com a domesticação dos animais. Porque você, a partir daí, a questão das forças de trabalho dá um grande impulso para que os grupos não precisem mais sair atrás de caça ou de coleta, né? E você começa a investir em outra coisa. Você começa a ter os grupos, não mais andarilhos, mas os grupos que começam a se fixar, em geral em vales, né? Em beira de rio, enfim, que você tinha água disponível e tal. Então, a cada passo do desenvolvimento das forças produtivas, você vai tendo uma mudança substancial na forma como essa comunidade, essa aldeia vive, e, portanto, vão surgindo elementos no sentido de controlar essa mesma aldeia, na medida em que ela vai se tornando cada vez mais complexa. Fábio, não está conseguindo se conectar, Fábio, mas para falar ou você está ouvindo bem? Bom, vou continuando aqui então. É, Então, as forças produtivas, elas têm a ver com as diferentes inserções. Se a gente trouxer para entender hoje, as forças produtivas, a gente está em franca transformação e substituição do ser humano pela inteligência artificial, pelos computadores, né? Então, as pessoas que estavam... Um grande posto de emprego recente, que era a coisa de você ligar e a pessoa atender, como é que chama? Telemarketing. Telemarketing. Isso, telemarketing. O telemarketing hoje ele está quase que só para o robô, né? Você vai tentando resolver para o robô. A não ser que o robô não consiga resolver, aí você clica lá o 9 e vai para atendente, né? Espera um pouco e vai para atendente, senão fica só no robô. Então, as tecnologias vão imprimindo modificações, mudanças, e vão imprimindo também no plano legal, ou seja, vão mudando a legislação. Então, para você, vamos pegar aqui uma coisa que é um pouquinho mais antiga. Você, há alguns anos atrás, 15 anos atrás, não vou saber precisar, mas vocês vão lembrar disso. Você ia a um shopping num domingo, a única coisa que estava aberta era cinema e restaurante. Todas as lojas estavam fechadas num domingo num shopping center. O comércio de rua, 1 da tarde, você ia no centro de São Paulo, Rua Direita, Rua São Bento, que fervilhava de gente, um comércio esplêndido. 1 da tarde e só ficava lanchonete e restaurante aberto. Houve uma luta muito grande dos empresários do comércio para mudar isso. O sindicato dos comerciários
lutou bravamente e conseguiu, por uma boa temporada, por talvez uma década ou mais, talvez mais, conseguiu resistir até que chegou um momento em que a necessidade de atender ao consumidor. Você vê, olha como mudou. Antigamente, você sabia que se você queria fazer um serviço X no final de semana, você sabia que você tinha que preparar tudo isso aí até o sábado de manhã. Depois esquece. Ah, não consegui, bom, semana que vem eu faço, segunda-feira eu faço. Hoje é sábado, 10 da noite. Você, puta merda, esqueci, preciso fazer um negócio aqui, comprar um negócio para fazer não sei o quê. Você sai para comprar. E você acha estranho quando você até reclama se o cara, naquele sábado, fechou 10 da noite, ou sei lá, né? Porque os nossos hábitos, eles vão se adaptando aos novos tempos a ponto da gente generalizar. E para a gente pouco importa se aquele cara que trabalha nessa rede aí na Teleanorte ou em qualquer lugar como esse, né, C&C, se ele trabalha, o regime de trabalho dele é 6 por 1, a folga não importa, é o dia que cai, então é no domingo, na outra semana é no sábado, na outra é na sexta, quinta, quarta, terça, enfim, pouco importa, e a gente vai se habituando, né? E parece que a vida sempre foi assim. Então, as forças produtivas, elas de fato têm um encaminhamento, porque é a força produtiva que, por trás das forças produtivas, está o grande capital. Então, o grande capital ele está sempre em busca de novos espaços para reprodução ampliada do capital. Por isso que, olha que interessante, se a gente pegar eleições dos anos 80, você vai ver todos os políticos dizendo que o Estado tem que se concentrar em saúde e educação. Que isso sim é o papel do Estado. Saúde e educação. Cara, hoje nem isso. Porque o capitalismo é um metabolismo social que ele não pode estagnar. Ele tem que sempre se desenvolver, ele precisa sempre ampliar, porque eu preciso continuar ganhando naquele ritmo. Então, chega um momento em que peraí, mas se a gente montar o convênio médico, como assim? A gente montou uma empresa para fazer aquilo que o INSS não consegue. E se eu montar uma escola particular para pobre? Vocês sabem que tem escola particular para pobre. Não para miserável, mas para trabalhador esforçado ali que tenta tirar o máximo para porque ele acha que ele está dando uma qualidade melhor para a educação do filho, né? Escola particular para pobre ou quase pobre, enfim, depende do que a gente está dizendo de pobre. Eu estou chamando de pobre família de trabalhadores com pouca qualificação profissional. Cacau, Oi, só uma Gilmar. pergunta, aproveitar uma pergunta já, você está falando sobre as escolas. O SESI poderia entrar nesse rol que você está dizendo? Em que sentido? Da criação de escolas para pobre, porque você vai pagar um valor, você não vai deixar de pagar. Você paga, você paga lá sei lá, menos do que você pagaria numa escola totalmente privada, mas você paga. E aí o SESI, O SESI, é nesse o sentido, SESI, entendeu? ele é uma criação, o SESI é uma criação da época em que as empresas desenvolviam projetos sociais. Hoje é só projetos de marketing, né? Então o SESI ainda se mantém como esses projetos sociais, porque o objetivo qual era? Atender o filho do operariado. Mas eles pagam hoje. Sim, Eles estão pagando. sim. Não, mas eu acho que sempre foi pago, será que não? Eu acho que sempre foi pago, mas era Foi essa. pago, porque era subsidiado. Isso, Hoje isso, talvez não isso. seja mais subsidiado. Eu não sei, alguém tem informação sobre o funcionamento do SESI?
Então, hoje, eu acho que eles terminariam, né? Porque a coisa do serviço. Vamos lembrar aqui que as empresas antes construíam vilas para os seus trabalhadores. Olha a história de São Miguel ali, a nitroquímica. Porra, a nitroquímica era uma cidade. Era uma cidade. O Edivan chegou a fazer aula no curso de educação física na nitroquímica. Acho que quando o Alisson entrou já não estávamos mais, né, na nitroquímica, Alisson. Mas o Edivan fez aula na nitroquímica. Foi o De final ali. atletismo. Oi? De atletismo, a disciplina de atletismo. Isso. Então a nitroquímica, ela tinha um time de futebol, cara, que era um time de várzea, mas era um time grande de várzea. Era um time que talvez se na época, aí nos anos 60, 50, se dispusesse a profissionalizar, talvez pudesse disputar campeonatos. Porque era de uma época também em que as empresas contratavam trabalhadores bons de bola. O cara que foi trabalhar em tal lugar porque ele era bom. E aí arrumam uma função qualquer para ele. Nos anos 80, quando eu estudava na faculdade, eu cheguei a ser preparador físico da IOPA. A IOPA, que é uma fábrica de sorvete, de iogurte e tal, era ali no quase na Bresser, bem pertinho da estação Bresser. E eu fui contratado porque a Nestlé fazia uma Olimpíada gigantesca das suas diversas fábricas. E era um negócio assim que cada fábrica queria ser campeã dessa Olimpíada que a Nestlé fazia, né? E eu fui por 3 anos preparador físico desse time de futsal da IOPA. E todos os caras que jogavam futsal pela IOPA foram contratados por serem bom de bola. Então, eles eram contratados por serem bom de bola, então ocupavam uma função na produção que não maltratava o cara. Ele conseguia sair mais cedo, então o treino que a gente dava era no fim do horário, mas antes do horário final da fábrica. Então o cara acabava saindo quase que no mesmo horário que os outros, que os seus colegas. E então ele tinha essa vantagem. Então era tudo cara muito bom de bola e que ocupavam um espaço lá, porque a empresa tinha isso. Hoje isso deve ter acabado. Eu trabalhei no Itaú, o Itaú tinha Olimpíadas do Itaú, que era maravilhosa, que juntava gente do estado inteiro de São Paulo para participar dessas Olimpíadas. Eu fui campeão lá de futebol de salão, fui campeão de futebol de campo, eu era do ranking do tênis de mesa, então era um puta negócio que mobilizava muita gente. O Itaú tinha um clube de campo, ali pro lado do Mboi-Mirim, pegava a estrada do Mboi-Mirim, tal, beirando a represa ali. E, puta, era sensacional. Eu acho que hoje não existe mais nada disso, né? E não existe mais nada porque as empresas, esse modelo, então, do SESI, que o Gilberto perguntou, é um modelo que ele só está funcionando hoje, Gilberto, muito provavelmente porque a escola se autofinancia. Porque a escola conseguiu ganhar entre a população trabalhadora um certo prestígio. Então, a criança que estuda na escola do SESI, ela é melhor vista do que uma escola, aos olhos da população em geral, né? Do que uma criança da escola pública, e ela deve ser autogerida, porque eu imagino que o SESI não banque mais isso. As indústrias, que aliás, as indústrias, agora há um plano do governo, né, de reativar as indústrias, porque a gente vem num processo de desindustrialização gigantesco. Guarulhos, que foi uma cidade industrial, né, Bruno? Porra, era indústria em tudo que era lugar no nosso município. Hoje, o que fizeram? Condomínio em todas as indústrias. Onde tinha uma grande indústria em Guarulhos, virou um grande condomínio. Então, o processo de desindustrialização é gigantesco. E eu achei interessante isso, porque o governo Lula apresentou, o Haddad apresentou um projeto, né, de reindustrialização do país. Cara, o que teve de crítica na imprensa é um negócio absurdo. Então, parece assim, mas peraí,
Porque o que faz a China ser a China? Por que a China incomoda tanto os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos começou a se livrar da indústria, principalmente da indústria suja, aquela que polui o ar, que polui o rio e tal, né? E eles estavam confortáveis nessa posição aí. E a China mandando ver. E o pessoal achando que a China só produz bagulho. Não, a China produz coisa de R$ 1 e coisa de R$ 1 bilhão. Se você tiver dinheiro para pagar o de R$ 1 bilhão, pô, você vai ter a melhor tecnologia do mundo, né? E agora os Estados Unidos eles estão ali no movimento. Eu não sei se vocês viram aquele documentário que ganhou o Oscar há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, que é uma fábrica de automóveis, não, de vidro para automóveis. Ele está em alguma plataforma. Eu assisti recentemente, eu acho que é Netflix. Eu assisti de novo recentemente. E aí vem os chineses e compram essa empresa. Cara, é muito interessante porque o choque da cultura chinesa com a cultura americana, cara, é sensacional. Para a gente estar vendo isso de fora, é sensacional. Porque o chinês é aquilo que a gente tem visto, né? O cara, meu, ele foi preparado para trabalhar 18 horas por dia e dar o máximo de si e trabalha que nem louco. Lucas, eu não lembro o nome do documentário, mas se vocês colocarem no Google aí o documentário de indústria de vidro, candidato ao Oscar, que ganhou o Oscar, vai aparecer, eu não me lembro. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. Então, vale a pena para a gente ver. Puta, é muito interessante. É legal você ver aqueles americanos que são metidos pra caramba. Os caras, meu, não dá para trabalhar assim, a gente não aguenta, não. Então, tem uma coisa dos chineses, e aí é interessante, né? Os chineses falam assim: ó, aqui não pode entrar sindicato. Cara, o que dá para você imaginar? Você pensa assim, ó, é um regime comunista. Cara, um regime comunista sem sindicato? Se o sindicato era a base da revolução, né, lá no tempo de Marx, olhando lá, né, o sindicato era a instituição que, porra, ia pôr esse negócio para frente, né? Então, os chineses demitem um cara lá, é muito interessante. É muito interessante. Os caras não têm nada, é exploração total, né? Não dá para a gente imaginar que os chineses. Eu até retomei aqui esse livro do Eric Fromm, que é o conceito marxista do homem, Eric Fromm. E eu comecei a ler ontem à noite aqui, e quer dizer, eu já li o livro e estava relendo, né? Tem as minhas anotações antigas e comecei vendo, e aí eu fui ler o prefácio que o Eric Fromm escreveu, isso na década de... Ele escreveu isso aqui em 60, esse livro é de 61. E aí eu falei, poxa vida, eu não tinha lido o prefácio, né? O livro está todo rabiscado, mas esse prefácio eu não tinha lido. Aí eu fui ler. E aí ele está fazendo a crítica. Então ele fala que, olha que interessante, ele fala do socialismo marxista e do socialismo conservador. Espera aí, deixa eu ver se eu acho a palavra que ele usou aqui certinho. Espera aí. Aqui. Embora, na verdade, a União Soviética seja um sistema de capitalismo de Estado conservador. 1961, Erich Fromm, um marxista importante da escola de Frankfurt. Então, é um psicólogo, viu, Erich? Erich Fromm, um judeu alemão. Então, ele fala aqui do sistema capitalista de Estado conservador. E se a gente vê o que sobrou da Rússia, né? Cara, que coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa em termos de sociabilidade, né? Lá a homossexualidade continua sendo crime. Cara, é uns absurdos, né? E a não caracterização do socialismo marxista. E embora a China negue, pelos meios empregados, a emancipação do indivíduo
que é a própria meta do socialismo. Ambos utilizam o engodo das ideias marxistas para recomendarem aos povos da Ásia e da África. Cara, olha a crítica que o Erich Fromm fez em 1961 à União Soviética e ao regime chinês. Muito legal, muito interessante. Então, e você vê, a gente sem informação, né? Então, você tinha aí a formação dos partidos comunistas e que tudo. Eu ainda tenho amigos que têm essa vocação para o partido disse. Ó, o partido disse. Eu recebo nessas épocas de eleição e mesmo durante assim, esse período, vem coisa assim, ó, o partido disse. Eu falo, caramba, quem é o partido? Que partido? Quem dentro do partido disse, né? Então, eu acabei entrando aqui para falar entrei na China por conta da pergunta do Giba ali do SESI e de como as forças produtivas foram produzindo outras formas, né? Outras formas ideológicas, outras formas jurídicas, né? Eu vou ler aqui o primeiro trecho que eu destaquei. Tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser compreendidas por si mesmas, nem por uma pretensa evolução do espírito humano. Ao contrário, radicam-se suas condições nas condições materiais de vida. Então, olha que interessante. Então, aquilo que a gente aprendeu estudando Lukács, estudando Zé Paulo, que é a análise ontológica, que é estudar qualquer coisa na sua origem e até o fundo para chegar no que é. Então, o Estado, ele não é uma entidade que nasceu pronta, ele não é uma entidade acima do bem e do mal, né? Muito pelo contrário. Então, o Estado é resultado das forças que atuam sobre a existência desta organização burocrática que foi necessária a criação dessa força em função da complexidade social. Como é que você consegue viver num lugar em que você não tem leis e que, enfim, chega uma hora, né? A gente está no Velho Oeste, né? Eu estou assistindo uma série agora, eu comecei essa semana, Yellowstone. Não sei se alguém já viu. Na Netflix. É boa. É muito legal. É com o Kevin Costner. Ele é o fazendeiro, patriarca. E olha que legal nessa série. Tem os indígenas que estão lutando pelo passado, porque onde a Yellowstone, que é a fazenda do cara, onde está instalada essa fazenda gigantesca, né? Enfim, era dos indígenas, né? E você tem, por outro lado, o progresso capitalista querendo invadir o território para trazer fábricas, para trazer gente para morar. Cara, é muito interessante. E é muito interessante por ser americana, do oeste americano, né? Então, eu lembrei da coisa porque eu estava dizendo, na medida em que a sociedade se torna complexa, como é que nós vamos continuar usando na mão? Por exemplo, no oeste americano continua, né? Então tem uma cena lá que dois caras, eu não entendi muito bem, parece que raptaram, não sei se era um sequestro ou se era só abuso, tal, uma menina. E um cara vê o carro parado lá, meio assim, o que esse carro está fazendo aqui? Dentro da área indígena. E aí ele vai perto para ver, quando ele está chegando, sai um cara do carro, começa a atirar nele e tal, ele mata esse cara, o outro sai dirigindo o carro e cai num buraco, sai do carro e vai correndo e cai sozinho, com o outro perseguindo e morre também, bate a cabeça numa pedra e morre. Aí ele vai levar a menina para casa, chega lá na casa, o irmão dela, né? Pô, vamos atrás desses caras. Ele fala, já está feito o serviço. Já está feito, já fiz. Vê, isso é normal. O que é já está feito? Eu já arrumei, eu já matei os caras. Agora a gente só precisa dar um fim no corpo que está lá. Ah, tá bom, então vamos lá.
Fizeram a vala, jogaram os caras lá dentro e botaram fogo no cara. Então, isso é o modus operandi de uma sociedade menos complexa. Porque ali, nessa região, é a lei do mais forte, é a lei, puxou o berro mesmo e pau. Há um tempo atrás, eu estava interessado no assunto de sobrevivência, que eu ainda acho que talvez eu ainda chegue a uma idade que eu talvez precise dessa coisa da sobrevivência. Como é que nós vamos fazer se tudo acabar? Como é que a gente vai sobreviver? E aí me interessou, eu falei assim, pô, vou dar uma pesquisada nessas coisas aí. Cara, impressionante que os vídeos do YouTube que me apareceram era tudo cara que sonha fazer do pedaço onde ele está o Velho Oeste. Eu queria que os caras me dessem dica de como você vai fazer com plantação, como é que você vai fazer com animal, como é que você maneja isso, maneja aquilo. Mas não, o lance dos caras eu vim passando na rua lá, o cara me olhou feio, eu vou voltar lá para dar um tiro no cara. Cara, é impressionante. Então, para esse tipo de fim de mundo, e quem viu a outra série lá mais antiga, né, que parou na 11ª temporada e não veio a 12ª ainda, que é a dos mortos-vivos lá, como é que chama? Dos zumbis lá. The Walking Dead. Esqueci. Walking Dead, isso aí. Que é bacana, que é interessante para a gente pensar como é que se reconstrói a sociedade depois que tudo acabar. Então, ali no Walking Dead também, você está na terra de ninguém. Então, não dá para uma sociedade complexa e com uma população grande, chega um momento que não dá para ser assim, né? Senão você também não sobrevive. Então, o Estado e as formas jurídicas, elas aparecem para organizar isso aí. Então, as forças produtivas, elas vão garantindo um desenvolvimento amplo, elas vão fazendo com que grande parte da população vá conseguindo viver cada vez melhor, né? Pelo menos uma parte, enfim, a vida fica mais fácil, né? Ter uma máquina de lavar roupa, porra, é melhor do que o tanque, né? Do que ter que lavar no tanque, enfim. A vida vai melhorando, a gente vai tendo cada vez mais facilidades, mas, por outro lado, nós vamos tendo cada vez mais prejuízo social. Se a gente olhar para a questão do meio ambiente, o capitalismo é uma, é uma forma de vida que vai acabar com o planeta, né? Se a gente lembrar aqui, se eu ver, não tem ninguém, todos vocês são jovens, mas eu vou dizer, na minha infância, a gente comprava leite na padaria com o vasilhame, o casco, ela era de vidro. Você ia na padaria, levava o seu, trazia o novo. Você ia comprar qualquer coisa, você não Eu tinha sou seu essa... contemporâneo. Giba também? Chegou a pegar essa época, Giba? Cheguei. É. Eu vou fazer 60 anos, né, Cacau? Ah, é isso aí. Então, sim, Giba, é isso aí. Até nós dois. Então, você tinha... você não gerava lixo. Eu fico tentando lembrar de quando eu era na minha infância, como é que a gente fazia com lixo? Primeiro, o orgânico passava em casa, o cara que criava porcos. O cara tinha uma charrete. Gente, eu morava no Jaçanã, Jardim Cabuçu, Bruno, você conhece? Eu morava no Jardim Cabuçu. Era fim de mundo? Era, mas não era muito fim de mundo, porque eu estava ali Jardim Cabuçu, Jaçanã, Tucuruvi, Santana, centro de São Paulo. Ali dá o quê? Que é mais ou menos a mesma distância de onde você morava, né? Onde está sua mãe, né, Bruno? Isso, para mim, o Cabuçu era aquela parte que ia para o 12 ali, na Pedro Sousa Lopes. Tem uma Isso. parte. Não, tem o bairro Cabuçu, que fica Ah, justamente pegando a Pedro de Souza Lopes e indo lá para o fundo. Eu morava no Jardim Cabuçu, que é só atravessar. Você tem a Luiz Stamates.
No Frei Você Galvão, aqui, Isso, Frei Galvão, exato. Eu estudei ali. Eu sim, inaugurei aquela escola, Bruno. sim. Antes do Nossa, que Frei, antes do Frei Galvão, não existia escola no Jardim Cabuçu, e eu ia estudar no Jardim Aliança. Lembra da Arcoflex? não, não me Não é do lembro. seu tempo, Arcoflex? Não, Arcoflex não. Mas você já ouviu falar? Também não. Eu ouvi Puxa, falar ficava do ali nome. ficava na Luiz Stamates e era uma fábrica de calçados. Fazia sapato, tênis, era uma fábrica gigantesca. Ela faliu. Eu lembro de ver a implosão do prédio. Eu estava de férias em Porto Alegre e foi notícia na TV. Puta, deu até vontade de chorar, cara. Porque todas as pessoas do bairro ali, se você perguntar para tua mãe vai te contar histórias da Arcoflex. Ela conhecia gente que morava, que trabalhava na Arcoflex, porque ela empregava toda a região ali. Então, era ali na Luiz Stamates, atrás da Arcoflex tinha uma escolinha de madeira. Então, o meu primeiro ano de escola foi lá, nessa escola de madeira, porque o Frei Antônio Galvão estava sendo ainda estava sendo construído. O meu segundo ano foi na inauguração da escola. Então, eu sou da primeira turma ali do Frei Galvão. Então, e eu morava em frente, praticamente em frente ali o Frei Galvão. Então, não era tão fim de mundo, né? A gente não estava tão longe como é longe, por exemplo, a Zona Sul, como a Zona Leste também é longe do centro de São Paulo. O Jaçanã ali é mais ou menos próximo do centro de São Paulo, né? Então, veja, por que eu comecei a falar isso? Porque eu estava falando de como o mundo era mais simples. Assim, a gente não produzia lixo. Eu estava falando dos lixos que a gente produzia. Então, o que que a gente tinha de lixo orgânico? Os restos de legumes que você cortava, a casca de legume e tal, e a sobra do que você comia. Era isso. O cara passava de charrete, pegava o seu latão cheio de lixo e pum, dentro do latão dele. E a gente não tinha outro tipo de lixo. Não tinha lixo de plástico, não tinha lixo de papel, não tinha lixo de metal. Porque tudo era. Você levava o negócio e voltava com outro. Então, aí vem, então, já ainda nos anos. Acho que nos anos 60, final dos anos 60, já começa a aparecer o saquinho de leite, que era uma novidade, substituindo a garrafa. Claro, porque era mais barato. Imagina o cara que começou a pensar a coisa do plástico. Então, olha só, a utilização do petróleo para produzir plástico é uma grande revolução nas organizações sociais. Ali está o começo da nossa poluição, porque com esse saquinho de leite a gente já não tinha o que fazer. A gente já começou a ter o primeiro lixo que não era biodegradável, que já era problemático. A primeira coisa que eu me lembro de ter entrado na casa da gente que produziu lixo foi o saquinho de leite. Porque até então era o leite no vidro e havia o leite em pó? Havia, mas era aquela lata que depois você guardava bolacha, você guardava bolinha de gude, você guardava qualquer coisa, né? Ela não ia para o lixo, ela virava coisa útil, né? Primeiro que você não comprava uma lata de leite por semana. Enfim, a lata de leite era um negócio, né? Enfim, que não era para leite em pó para você roubar aquela colheradinha e enfiar na boca, era um negócio, tinha que ser sem a mãe perceber, né? Enfim. Então, na medida em que as forças produtivas se desenvolvem, elas começam, então, a indústria do plástico barateou, facilitou, porque você imagina o trabalho que as empresas tinham, que é o trabalho que hoje quem luta pela despoluição ou por uma forma de produzir que seja é, mais menos prejudicial para o ambiente, é que, por exemplo, o cara que produziu a Dolly, aquelas garrafas plásticas têm que voltar para a Dolly, deveriam voltar para a Dolly, né? Mas a indústria do plástico atolou, né? O mar, há cada vez mais descobertas
de como esse plástico foi se diluindo e essas substâncias do plástico, quase que imperceptíveis ao olhar, está no mar, né? E os animais marinhos estão morrendo, confundindo esse plástico com aquelas algas, com coisas assim, né? Então, as forças produtivas, na medida em que elas vão se desenvolvendo, elas vão movimentando tudo. Então, é preciso criar um instrumento jurídico para garantir que aquilo possa ser utilizado. Então, a produção do veneno, por exemplo, né? Então, em que momento que aparece o veneno? Pô, a hora que eu começo a produzir alimento aqui em grandíssima escala, e eu não posso ficar à deriva aí de uma praga qualquer. Mas peraí, vai jogar veneno na plantação? Sim, mas é veneno numa quantidade que é veneno só para os bichos. Para a gente não. Então, como é que isso passa? Isso passa porque, vê, como eu falei, a gente precisa, o Estado e os instrumentos jurídicos, eles precisam estar afinados com as forças produtivas para fazer as adequações necessárias. Então, quando você cria o Estado, o dono do capital são os caras das forças produtivas. Então, esses caras colocam os seus representantes, que são cada vez piores, né? Porque antes eram os representantes, mas pelo menos uns caras com boa formação, né? Uns caras inteligentes. Cara, agora é cada topeira que, meu Deus do céu, né? Mas Cacau, esses caras. Oi, Fábio. Aí, posso, po- garoto. vou completar um pouquinho só esse assunto, Por favor. que me interessa. Muitas vezes eu consigo ligar a câmera, eu estava com muito problema de conexão aqui, porque meu computador deu pau essa semana. E Hum, aí peguei um velho aqui e não deu certo utilizar o velho. Mas enfim, acho que vale a pena colocar, né, que você está falando dos instrumentos jurídicos, né? Que esses próprios são como você bem estava colocando, são esses próprios agentes, né, que eles produzem alguns selos, né? Então, às vezes um selo de sustentabilidade que está lá na lata de não sei o quê, gente, esse selo foi criado pelos próprios poluidores, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo fácil é a lata de atum. Vai lá comprar uma latinha de atum no supermercado, você vai ver que as principais marcas têm um selo lá. Você ficar tranquilo e levar para casa, que aquele ali ele é um selo ali que preserva não sei o que da biodiversidade do oceano, aquela coisa toda. Mas foram os próprios caras que fazem essa pesca predatória que produziram esse negócio. Então é uma loucura absurda nesse sentido, né? Até o selo sustentável, o selo, não sei o que, ambiental, ela é produzido pela essa engenharia aí, produtiva, dentro dessa engenharia jurídica também que eles conseguem dominar, né? Também entra na discussão aí que você estava falando, acho que pensar que a produção do lixo também ela é interessante para o capitalismo, né? No sentido até da obsolescência programada, onde praticamente hoje tudo que a gente compra, ela vai para o lixo, qualquer coisa. então, mas ela também. Isso é claro, isso é fato, isso aí virou importantíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é um problema e surge uma outra indústria. A partir das coisas vão surgindo indústrias que estão olhando para a riqueza que esse lixo tem, né? Exatamente. É isso que eu tentei até chamar de indústria do lixo, né? E aí uma das coisas é os selos aí, sei lá, que aparecem ali que também estão nessa esteira. Não haveria tanto lixo se fosse um risco para o capitalismo. Mais ou menos assim. Pô, eu fui comprar agora que eu fui viajar, eu tinha esquecido, eu achei que eu tinha esquecido o meu fone de ouvido, no fim ele estava na mochila, eu só não tinha visto. Aí eu parei para comprar do lado da Unixul ali, um fone de ouvido. Ele veio o fone dentro de um saquinho que não é plástico, um saquinho bonitinho. Eu acho que é de petróleo também. Dentro de uma caixinha, dentro de um saquinho. Então, aí eu peguei o fone e fiquei com aquele lixo ali.
Na hora, eu tirei o fone, pus aqui e fiquei com aquele lixo. Aí eu falei pro cara, olha, você pode jogar aí? Enfim, é um negócio absurdo, né? O Ricardo Antunes, professor da Unicamp, ele fala da sociedade do invólucro. Não sei se bem se é essa expressão, eu acho que é isso aí. A sociedade do invólucro, que tudo que a gente compra é isso aí. Ele tem 3, 4 coisas que vão encobrindo, que vão envelopando essa coisa, né? E às vezes é triste, né, cara? Você abre, você comprou um negocinho que, pelo correio, por exemplo, nossa senhora, você forma um lixo ali gigantesco, cara. É impressionante, né? Como você me lembrou do passado, eu vou lembrar rapidinho aqui de um passado mais ou menos nessa ideia, como aqui é muito próximo à questão de japoneses, né? Havia até um ar de surpresa quando falava do Japão da década de 90, que lá havia muito lixo, né? Porque não valia a pena. Eles não, por exemplo, quebrou a televisão, né? Isso não existe mais no Brasil, né? E lá no Japão já não existia. Quebrou a televisão, era mais barato comprar outra televisão do que você mandar consertar. Então aquela televisão velha ia acumulando lixo, 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 né? Era capaz de você ir lá no lixão, pegar uma TV que estava ok, estava em bom funcionamento, né? E eu lembro de aqui em casa, né? Não aqui exatamente, mas na casa onde estava a minha infância, a gente recebia alguns doces japoneses exatamente assim. Era uma puta de uma embalagem, uma caixa que você abria, tinha um outro plástico, por exemplo, uma bala. Vinha umas 100 balas, cada bala vinha embaladinho, bem bonitinho. E eu lembro que na época a gente falava, nossa, pra que tudo isso, né? Hoje praticamente a maioria das coisas são assim. É, é, é uma indústria incrível, né? Gente, vocês querendo falar? Alguém quer fazer algum comentário da leitura? Cacau, Diga lá. oi, Cacau, Oi, fala, Bruno. só para contribuir um pouco mais também, né, puxando nessa questão das forças produtivas interferindo no mundo, a gente não pode esquecer também de falar um pouco do Uber, né, que está agora no STF e tudo mais, essa questão da judicialização. O que a gente faz com esse empregador que está entrando na justiça, né? Ele tem vínculo ou não tem vínculo empregatício com o aplicativo? E aí essas forças, né, brigando. E eu lembro que a posição do governo, no começo da discussão, era favorável, que tem um vínculo ali, né, que a empresa tem que ser responsável. E depois eles recuaram, né? Eles recuaram no posicionamento, agora estão criando uma coisa à parte, alguma coisa próximo a um MEI, como se o motorista tivesse um MEI, né? Para ele ter resguardado uma previdência, né? Um seguro-desemprego, um auxílio-doença, se ele precisar, né? Se ele sofrer um acidente no trânsito, mas como o lobby, né, da Uber, dessa empresa, é muito grande e responsável aí por mudanças de ponto de vista, até o governo cedendo um pouco. E aí eu estava vendo que uma das últimas notícias, né, do dia 4, segunda-feira, a Uber pedindo, né, para o STF suspender todos os processos que envolvem, né, todos os processos judiciais abertos, enquanto não tem essa votação, se tem ou não vínculo empregatício, para suspender, porque é uma galera, né, de trabalhador que está processando essas empresas. E Aham, é nessa do ser humano com a máquina, né? Porque a máquina vai fazer a gente trabalhar como escravo, né? aham, sim. Legal. Vamos falar. O Alisson levantou a mão. Então, é legal essa história das forças produtivas, né? Porque eu, por exemplo, eu estou estudando os maias, né, agora. Desde estudar os maias aí para tentar comparar um pouco com a gente, né? Aquela sociedade dizem que foi mais avançada que as egípcias, né? E sumiram com o tempo por autoexploração da natureza, superpopulação e, por último, um vestígio novo que eles acharam foi a questão da água, que eles poluíram a água também. Que eles poluíram a água. Até então não tinha e eles poluíram a água. Mas, para ficar um pouquinho mais avançado, eu estava lendo um livro, eu não me lembro o nome aqui, de forças produtivas também, que aquelas mesmas empresas que poluíram todo o ambiente, hoje elas criam outras empresas para despoluir o ambiente.
Então, olha só, vê como é que são as coisas, né? Eles primeiro poluíram, é aquilo que o Cacau falou no começo. Pô, se você tem a Coca-Cola que te dá a embalagem, ela deveria voltar para a Coca-Cola, que era aquilo que fazia lá, aquela de 1 litro, quando você ia comprar, você levava ela e pegava Sim, outra, não. A de sim. 1 litro, e assim, Isso, agora essa de refrigerante durou bastante, né? É verdade, durou vocês chegaram a bastante, ainda pegar. tem lugares ainda que tem, mas deveria É, ser assim. Não, hoje, como eles fazem, é diferente. Não, tá aí, se produz bastante, e depois que nós poluímos, nós criamos outra empresa para despoluir. Aí a gente ganha com aquilo que nós fizemos. Então, isso é uma questão de forças produtivas também, a mudança, né? Como essas empresas aproveitam do que eles próprios destruíram para sim. tentar continuar ganhando ali naquele espaço. Lembro uma discussão nova que teve, foi a discussão da sacolinha no mercado. Lembra lá que tinha que comprar Sim, sacolinha? Aí a empresa de sim. plástico ficou maluca com aquele troço lá, que como é que ia ser, como é que ia ver, ia desempregar e tal. No final acabou ficando tudo por elas mesmas e a sacolinha continua indo para o meio ambiente, degrada só depois de 120 anos, e eles agora criam empresas que vão ajudar a despoluir o ambiente. Então, isso também é a questão das forças produtivas e como elas vão se modificando com a transformação do homem e do próprio capital, porque quem está no capital é o cara que está conduzindo tudo isso, né? A gente só tem a mão de obra mesmo para tirar agora. Como a gente tira? A gente vê aquele monte de voluntariado lá limpando as praias e tal, mas quem sujou mesmo é que está agora ganhando dinheiro com a dessujação. Olha só que palavra horrorosa. Com a limpeza do que eles sujaram. Então é a questão Sim, das forças produtivas mesmo. é. Ô, Cacau, Para já. para sintetizar, né, essa questão das forças que agem no homem, eu acho que na página 19, no primeiro parágrafo, a segunda frase ali, acho que sintetiza bastante essa questão, né, de como o homem sofre com essas forças, né, e a partir disso tem-se a resultante da sua ação, né, que eles falam assim, ó, portanto, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens, mas esta energia está determinada pelas condições em que os homens se encontram colocados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior a eles, que não foi criada por eles, e que é produto da geração anterior, né? Então, traz bem essa questão de Sim. que essa ação ela está diretamente ligada àquilo que o meio está impondo para ele. Então, e isso sintetiza o que vocês três falaram, né? O Bruno lembrou aqui do Uber. Cara, certamente salvou a vida de um monte de gente, né? Ser Uber. Salvou a vida de um monte de gente. Cara, mas é um negócio assim que o cara ele é responsável por tudo, né? Enfim, é um volume de grana que vai para a empresa, para o cara que teve a ideia. Porque vê que coisa interessante. É, o Marx fala lá dos meios de produção. Olha onde o Uber vai chegar. O que nos distingue na constituição das classes sociais é que um grupo detém os meios de produção, ou seja, a terra, a máquina, o prédio, enfim. E o outro não detém nada, meio de nada, o que ele tem a vender é a sua própria força de trabalho, a sua capacidade de produzir. Este cara que tem os meios de produção, então, copta esse cara para produzir aquilo que ele não vai produzir. E ele precisa, quanto mais gente, melhor para ele, mais ele ganha e tal. Mas o que é o Uber? Cara, qual é o meio de produção do Uber? É o carro. O meio de produção do serviço Uber é o carro. O carro é meu. O cara teve a ideia. O cara teve a ideia, construiu uma plataforma e agora ele nunca mais vai fazer nada na vida. E ele vai ganhar bilhões de dólares ano. Sei lá, porque essa Uber em boa parte dos países do mundo, né? Se não em todos, sei lá. Em todos não deve ter, mas
Imagino que no Butão não tenha, mas enfim, em quase todos os países do mundo. Você imagina quantos bilhões de dólares ano sem um único esforço. O cara teve a ideia e pau. Fala, Sem Brunão. nenhum nome da empresa. Oi? A frota, sem nenhum carro no nome da empresa, né? A frota não é da empresa. Frota zero. Frota Como o zero. YouTube produz conteúdo, Instagram não produz conteúdo. Sim, sim. Então, isso é desenvolvimento de forças produtivas. E olha onde elas vão chegando. Vê, o capitalista, ele sempre usa como forma de pressão o desemprego. Ó, se eu falir, minha indústria tem 500 caras, meu. Eu vou desempregar esses 500 caras aí. Aí o Estado entra para ajudar, enfim. E vê como o Estado e as formas jurídicas vão a reboque. Então, eu comentei, acho que no encontro passado, eu comentei uma declaração, uma entrevista que eu tinha visto do Temer, dizendo que o governo dele foi muito bom porque ele regulamentou o trabalho temporário, ele regulamentou o trabalho, aquele que o cara fica lá 4 horas e, ó, acabou, não tem mais o que fazer, vai embora, quando eu precisar de você de novo eu te chamo. Intermitente, né? Então, ele estava dizendo, olha como eu fui bom para os trabalhadores, porque eu regulamentei isso aí, né? Está chamando todo mundo não, mas quem percebe está chamando de idiota, né? Enfim, então, ó, puxa vida. E o que está acontecendo agora também é parecido. Então, o governo Lula fez uma proposta, porque, vê, esses caras, eles vão usar da saúde pública, eles vão usar do SUS, e eles não contribuem. Então, você aumenta a demanda, porque esses caras estão atropelando, estão se machucando em acidentes, né? Como qualquer taxista, que, enfim, qualquer pessoa que vive de trânsito, evidentemente, ela está sempre em risco, né? E passa o Léo. Então, você não tem uma contribuição, aquele cara não contribui para a sua própria aposentadoria. Então, o governo, você falou, Bruno, que teve uma mudança tal, né? Porque o governo, ele não quis impor, ele quis construir com a Uber, com alguma organização de trabalhadores, que eu não sei qual que tem a ver com isso aí, para tentar produzir um projeto que, de fato, passasse. Porque não ia adiantar nada criar um projeto que também a empresa lá, não queremos e tal, enfim, né? O Alisson está querendo falar? Pode continuar, pode concluir, depois eu. Tá indo bem, pode concluir. Tá? Então, as formas produtivas, elas estão descobrindo, né? Eu nem sei qual foi o primeiro, mas claro que a informática descobriu uma coisa que tem mudado também as formas de produção de comercialização das coisas. Porque, por exemplo, antes de todo mundo ter notebook, ou de um notebook ser acessível, para pelo menos para as classes médias, antes dele ser acessível, você comprava lá o computador de mesa e tinha lá o Windows X. Daqui a pouco, os programas que foram sendo criados, aquele Windows não comportava mais. Aí você tinha que comprar o outro Windows, você tinha que atualizar. Aí você atualizava. Você ia nesse processo até um ponto em que o chip já não dava mais conta para aqueles aplicativos que você tinha. Aí você trocava o chip. Aí você trocava que se falava antes, a Winchester, né? O HD, que ele era um HDzinho pequenininho. Antigamente você tinha, bom, um HD de 200 mega era um absurdo, né? Então o HD, ó, você precisa trocar. Chega uma hora que não dá mais para você fazer upgrade. Agora não dá mais porque mudou a tecnologia do negócio aqui. O processador agora, ele deu um salto que não dá mais nessa placa-mãe.
Então, é outra placa-mãe, é outro vídeo, então você precisa comprar um outro aparelho. Então, quando a gente entra para esse mundo informático, cara, você vai periodicamente gastar dinheiro para atualizar. Isso virou um modelo de produção muito interessante, muito diferente de uma fábrica de geladeira. O cara faz a geladeira. Pô, você comprou, a expectativa é que você fique 20 anos com aquela geladeira lá. A não ser, como o Fábio falou, de que essas peças elas já venham também com um dispositivo que garanta que, sei lá, geladeira é um troço caro, não é um negócio para você comprar a cada 2 anos, né? O Edivan está falando aqui que o iPhone já não vem com acessórios e tal, né? Mas aí que também tem por trás tem também uma discussão dessa do iPhone por trás, que é o seguinte: nós estamos produzindo um monte de negócio aqui, que isso aqui não muda. Você tem na sua casa lá 500 tomadinhas do celular, que é tudo igual. Então, vai só o aparelho, você usa a tomadinha e continua usando. Então, também tem essa desculpa, não vamos aumentar teu lixo, né? Então, uma coisa é você ter a geladeira que ela tem que durar aí, pelo menos, imagino, sei lá, uns 15 anos. Um carro tem que durar pelo menos uns 20 anos, sei lá, né? Então, a indústria do automóvel, ela não vai fazer, você não vai trocar de carro todo ano. Tem quem troque de carro todo ano, mas você vai aumentando esse lixo, né? Você vai aumentando, tá? Eu não troco, eu não troco a cada, enfim, aliás, eu nem troco, por mim eu nem troco de carro, né? Então, enquanto ele está funcionando, eu não tenho motivo para trocar, né? Então, isso tem impacto na indústria, que foi as grandes crises do capitalismo, que é a tal da superprodução. Então, os caras, quando inventaram a geladeira, você imagina o que esses caras venderam? Porque o mundo inteiro não tinha geladeira. Então, ó, pau, vamos fazer geladeira. Hoje, é quem vai casar, quem vai para uma casa nova, né, ou saiu de casa, que precisa de uma geladeira, ou quem a geladeira já não está mais dando conta, né? Porque também tem a mudança, por exemplo, antigamente a geladeira era geladeira com aquele congeladorzinho em cima, que não era fechado, era só uma tampinha de araques. Aquela tampinha não vedava o congelador. Ela era só uma tampinha, enfim, para fingir que ali era um lugar, ali era um espaço diferente. Talvez ela conseguisse segurar um pouco mais, talvez não, ela conseguia segurar um pouco mais o gelo ali, né? Aí depois vem a geladeira que separa, freezer. Depois vem só o freezer. Por que o freezer passou a ser importante? Porque você começou a ter uma demanda. O que veio primeiro, o freezer ou a comida congelada? Na minha casa foi a comida congelada. Por quê? A gente começou a usar alguma comida congelada, chegou uma hora que não tinha espaço no congelador, ali no freezer do negócio. Não, para a gente ter mais chance aqui de ter mais tempo para comida congelada, nós precisamos de um freezer. E aí o freezer vem por conta de uma demanda. Então, vê como as forças produtivas e o marketing, né? Porque o marketing vai ligando tudo isso, né? O marketing vai criando necessidades em vocês, né? Na gente, né? Alisson, fala aí o que você queria falar. Então, é legal vocês tocarem na uberização do trabalho, né? Que é um tema aí que está sendo colocado, que recentemente, na educação, pelo menos nas diretorias de ensino, tentaram criar o professor Uber. Isso aí foi um nome que nós demos mesmo, né? Professor Uber, que era um professor que eles contratavam, ficava na diretoria, aí você falava, olha, hoje meu professor de matemática vai faltar. Então, aí tinha um professor de matemática lá, ele rapidamente tinha que se dirigir para a escola para cobrir a falta daquele dia. Então, você vê, né, como vai mudando também, as forças produtivas vai tomando conta de um espaço onde não tem você como você movimentar, né? Quer dizer, é um cuidador de criança.
Porque lá, um cuidador de crianças, jovens, que seja o que for, porque não tem aspecto pedagógico nenhum nisso daí. Só tem o aspecto de dizer o seguinte, ó, está cobrindo ali quem faltou. Então, ao invés de você contratar professores que sejam concursados, que estejam na carreira, que estejam no processo, contrata um professor que é um professor temporário do temporário. Então, nós fizemos uma proposta lá, ela não durou muito tempo. Ela não durou, acho que ela durou 2 meses lá, 2 ou 3 meses, e acabou essa história, porque não virou, mas é a questão das forças produtivas e como vai se alinhando para atender ali as necessidades mais rapidamente, sem trabalhar com o problema mesmo, né? Com o problema grande, que aí, no caso, seria a contratação de profissionais mesmo. Só uma coisa, Pode falar, Tiago. não sei se vocês lembram, não sei se foi no Paraná ou se foi em Santa Catarina, um prefeito lançou um edital para contratação pelo menor valor de hora-aula. Não sei se vocês lembram disso. Aí todo Não. mundo caiu matando e falou, peraí, como assim? Você vai contratar o professor por menor hora-aula? Né? Aí ele foi obrigado a retirar. Porque a ideia é assim, se o cara lançasse 1 centavo a hora, ele ganhava. A licitação ganha, você está contratado. Só para ter uma ideia de como os caras estão pensando aí o esquema da educação, né? Agora, veja, Alisson, isso que você falou, na medida em que o modo de produção, as forças produtivas vão desenvolvendo diferentes lógicas, a gente vai se apropriando dessas lógicas. Então, isso que você falou é um pouco dessa apropriação da lógica do Uber para tentar resolver um problema. Agora, um problema que é concreto e que a escola, por exemplo, tem professores que são... Como é que é o nome daquele cara que fica à disposição lá na escola? Módulo. Módulo. O professor que está de módulo e que, por exemplo, se eu não me engano, a resolução desse cargo diz que esse cara tem que acompanhar, quando não tem sala livre, ele deve acompanhar um professor. Na tua escola isso acontece? Temos que ficar em cima dos profissionais para fazer isso. Por pura conhecimento da legislação, não. 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 Você tem que ficar toda hora cobrando os caras para fazer isso aí. Tá. Na escola, Edivan, na tua, O quê? É sobre acompanhamento quando você está em CJ, por exemplo? isso, o cara está de módulo Sim. e vieram todos os professores. O que ele faz? Sim. Ele fica na sala dos professores? Então, depende do professor. Eu, por exemplo, quando eu estava lá no Yamaguchi, eu sempre acompanhei a Cris, né? Não consegui acompanhar o Peterson, porque ele tinha outros horários. Hoje, na escola que eu estou, lá no Juarez, eu sempre acompanhei, né? Hoje a gente tem o professor Bruno, que é um professor contratado também, ele nos acompanha. Então, assim, a gente tem como esquema de trabalho sempre estar junto com os nossos parceiros, porque não dá para ficar vegetando dentro de uma sala de professor esperando o tempo passar. Mas isso depende muito da conduta do professor e ali também da E do gestão ambiente da cobrar, escola, porque né? Isso é. é obrigatório, isso é legislação, não tem como fugir. O Sim, cara, sim. ele tá sem aula, ele tem que estar junto com alguém, De pelo menos da alguém. área dele, né? Né? Olha, a maioria... O Lucas, e na sua? Na nossa tá faltando módulo, Ah, tá faltando? tá faltando. É. Mas Então, assim, quando tinha, contratados. Mas todos? assim, todos, praticamente todos. Então, o quadro é reduzido, o quadro de módulos é reduzido também, né? É. Mas até o ano passado, ano retrasado, o pessoal não tinha esse hábito de acompanhar as aulas, não. Políticas públicas e como é difícil resolver, né? Que a gente falou da questão do tempo integral, né? De como é difícil fazer políticas públicas. Porque vamos nos colocar no lugar do secretário. Então,
Alguém criou o CJ, alguém criou o cara que está lá fazendo, que está para substituição. Muita gente já me falou, professores de educação física que eu conheço, dizendo que toda vez que um professor falta, esse CJ leva os alunos para a quadra. Ele não é professor de educação física. Ele é professor de matemática, é professor de língua portuguesa, de geografia, e o cara leva para a quadra. Então, ele não é um professor. Isso aí, como é que é o nome do inspetor de alunos lá? Até. Gente, ATE. ATE. Isso aí o ATE pode fazer, dá uma bola lá e ele fica supervisionando. Então, é difícil. Acho que precisava, de fato, se pensar em saídas interessantes para isso, né? E a maioria das escolas com quem eu converso, professores, o cara fica na sala dos professores. O cara não acompanha. Ô, Cacau, o Alisson acho que pode falar melhor, o Lucas, que estava na gestão, tem a instrução normativa 4 que fala sobre essa questão do uso da quadra, né, por professores que não sejam de educação física. Então, prioritariamente, sempre o professor de educação física. Mas aí também entra numa outra discussão, que, por exemplo, a gente quando substitui aula de leitura, e você tem uma gestão que fala, não, você não pode ir para a biblioteca, você é da educação física, então você tem que ir para a educação física. Ou, se não, você está substituindo aula de tecnologia, aí você não poder usar o laboratório de informática, mesmo que seja para fazer algo próximo ali da educação física, mas te impedem porque você não é de informática. Entende? Vai depender Sim. muito da questão da gestão. Mas aí eu não sei como é que está a instrução normativa 4, se eu não me engano, é ela que fala sobre isso. Então, eu acho que isso é uma discussão muito importante na rede, que precisa ter, né? Que as escolas precisam ter isso melhor definido, né? Porque tem o cara que está lá de substituto e que não quer saber de nada, né? Então, o que que é? Ele vai dar aula da disciplina dele? Ele vai dar aula da disciplina que ele está substituindo? Não, eu acho difícil dar aula da disciplina que ele substitui, porque ele não tem preparado, ele não vai lá, ó, eu tenho uma aula, se for de história para o segundo ano, eu tenho essa aqui, se for de geografia para o primeiro ano, eu tenho essa aqui, né? Isso ninguém tem, né? Então, é uma questão, eu acho que é uma discussão importante, inclusive porque é raro o dia que vai todo mundo. Alisson, a sua escola, que é uma escola muito bem organizada, como é que sempre tem falta ou tem dia, ou na maioria das vezes não falta ninguém? Não, sempre tem falta. É normal ter falta todos os dias. Normal. Todos os Mesmo com o dias. quadro completo, normal ter falta todos os dias. Em relação às substituições, uma das sugestões que foram dadas, inclusive pela coordenação da escola, é que os professores tivessem projetos de trabalho. Então, aí, quando se encaixasse nessas disciplinas em que faltasse, você trabalhasse com os projetos. O professor Tadeu, por exemplo, que é um professor muito bom lá de geografia, ele foi premiado em direitos humanos, porque ele tinha um projeto em direitos humanos. Então, quando ele entrava com esse trabalho em direitos humanos. Isso criou, inclusive, uma briga na escola, porque outros professores que estavam falaram que era muito fácil ele ganhar prêmio daquele jeito que ele está fazendo. Olha só que absurdo. Professores, inclusive, do sindicato. Nós tivemos que ir para um conselho de escola colocar um professor na parede, porque ele estava reclamando que o professor estava trabalhando a questão dos direitos humanos e que ele tinha mais tempo que os outros. É uma discussão difícil de fazer, é muito complexa, mas uma das saídas é o trabalho com projetos. Trabalho com Sim, projetos sem já dúvida, definido sem com a dúvida. coordenação, entendeu? Porque você já tem todos os trabalhos quando você tiver as faltas dos professores. E é constante as faltas. É normal as faltas. Até eu fico pensando o Lucas falando aqui que todo o quadro dele é de contratados. Isso deve ser uma loucura. Uma loucura. Eu fico até mais careca do que eu sou. Porque, cara, imagina todo ano você ter contratado, que projeto pedagógico que vinga com isso. Todo ano você ter mudança de profissionais no trabalho, né? Sim. Mas é uma loucura mesmo. Bruno, na sua escola, É falta assim, gente todo dia também, não? puta, é uma loucura, viu, Cacau?
Eu tinha até comentado no encontro passado, né, que um dia nós tivemos 5 faltas no mesmo dia, e cai nisso que o Alisson falou, né? Nenhuma das opções de escolha que a gente tinha ali para fazer levava em consideração essa questão pedagógica, né? O pedagógico, independente da decisão que fosse tomada, é o que mais seria sacrificado. Até acho que o Edivan comentou, né, sobre isso também. Mas aqui em Valinhos, ainda o que prejudica mais é que prejudica não, né? É um direito conquistado. A gente tem abonada, né? A cada 2 meses tem direito a uma abonada. Não sei como que é na prefeitura de São Paulo. O estado acabou com as abonadas, né? Deu muita polêmica, mas tem muita falta sim. Em A relação a esses prefeitura continua. A prefeitura de São Paulo continua com as abonadas. também, né? Eles Mas Mas diminuiu, diminuiu, né? diminuiu. De 10 para 6. Eu Valinhos lembro, são quantas? 6. Diminuiu de 10 para 6. Eu lembro da minha explicação para os meus alunos, quando eu dava aula na rede estadual, e eu dizia para eles: olha, semana que vem eu não venho. Pô, professor, tal. Eu falei, gente, olha, é que eu tenho um direito, cara, olha só. Hoje acho que eu não teria coragem de dizer isso para os alunos. Eu falava assim, eu tenho direito, e se eu não fizer agora, eu perco o direito, porque eu tenho direito, eu não lembro quantas eram naquela época, isso anos 80. Então eu não lembro quantas eram, mas aí eu abria para os meus alunos. Eu não dizia que eu tinha um problema, que eu. Não, eu abria, falei, olha, existe uma lei que garante que eu tenha tantas faltas por ano, sendo uma a cada mês e tal. Se eu não tirar agora, eu perco. Cara, mas é um direito que não faz sentido, né? É um negócio meio complicado, né? Não é uma discussão tão fácil, né? Tão simples. Isso dá pano para manga, né? Porque a culpa acaba caindo no profissional, né? Na verdade, todos deveriam ter, né? Até o CLT normal, Sim, contratado, sim, ter sim. essa oportunidade de respirar no trabalho, né? Sim, sem dúvida. Eu acho ótimo isso, né? Que todos devessem ter. Sem dúvida. Né? Não Só não estou falando contra, não estou falando contra, mas eu só estou falando assim de como o pedagógico realmente, porra, você, né? E eu lembro assim de eu estar e os alunos acharem ruim, pô, professor, pô, putz, mas é um direito, né? É um negócio complicado. O Lucas ia falando, Lucas, como é que é lá na tua escola? Falta 2, 3 por dia. Então, lá, como o pessoal, a maioria é contratado, a gente não tem problema de falta, né? Porque o contratado, ele sempre, ele tá ali Olha, e assim, ele é refém da DRE, né? O diretor de escola, ele pode ah, suspender o contrato do professor a qualquer momento, né? Então, eles ficam muito olha. reféns. Então, do Então, aí, ponto de vista do projeto pedagógico, é ruim, né? não, Como péssimo o Alisson falou. porque você não tem continuidade. Eu tô há 3 anos Sim. na mesma escola e mudou 3 vezes de grupo de professores. Aham. Mas, por outro lado, os caras não faltam. Não, porque eles ficam reféns, né? O diretor ele pode comunicar a DRE, enfim, suspender o contrato dele. Sim. A gente, vocês conversando sobre a uberização do trabalho, a gente já vive isso, gente. Os contratos são a maior prova disso. Porque, ó, a gente tá para ter chamada do concurso do ano passado, né? Do Fundi 2, Fundi 1, enfim. E aí, o que vai acontecer com esses professores contratados? Né? Eles vão ser realocados, eles ficam à disposição da DRE. Então, a gente já vive essa uberização, né? Sim. A nossa luta é para que tenha concurso, para que o quadro seja completo com concursados, né? É que não Mas é uma uberização na essência, né? É uma sim, precarização. É uma precarização, né? A do sim, Estado é mas eles pior ficam à ainda, né? disposição, né? Eles vão ficar à disposição Sim. da DRE, É. onde Mas vê, tiver aula. e o curioso da uberização, e o Lucas colocou aqui no chat, né? É o cara acreditar que ele é patrão. Né? O Sim. cara acredita que ele é patrão, porque ele é o dono do carro e tal, enfim. Pode trabalhar É, quando quer, né? eu tive um aluno na faculdade que o primo dele virou Uber, e aí ele saiu do trampo, ele trabalhava numa indústria. Ele saiu da indústria e virou Uber.
fez o financiamento do carro e estava super feliz. Pô, professor, essa semana aqui, só essa semana eu já tirei o que eu ganhava na indústria. Tá? Eu falei, pô, legal, bacana, tal. E ele se formou. Passou, acho que deu uns 2 anos mais ou menos, ou talvez um pouco mais, por causa da pandemia, um pouco mais, uns 4 anos. Ele voltou para fazer a outra, o bacharelado, eu acho. E eu falei, e aí, tá no Uber? Não, professor, tô numa empresa aí, rapaz, a empresa me chamou aí, foi para a empresa. Sim, porque lá ele vai ter férias, lá ele tem aquele ganho, ele sabe quanto que é o ganho que ele vai ter por mês, que pode ser menos do que em alguns meses que ele ganha no Uber, mas, enfim, não correu risco, porque o Uber também é um lugar de muito risco, né? Não é um lugar simples, não tem segurança, enfim, né? Por tudo que significa, né? E aí o cara voltou, que é mais ou menos a discussão que eu faço na educação física com os alunos e tem dado resultado isso. Eu tenho discutido com os alunos, eu busco algumas pesquisas sobre o personal trainer, que é o sonho do professor de educação física, né? E eu falo para eles, sabe qual é o fim do personal? Prestar concurso e ir para a escola. E aí ele vai ser uma merda de professor, porque ele fez um curso só pensando em ser personal, e aí ele descobriu que é diferente do médico profissional liberal, o advogado profissional liberal e o personal trainer profissional liberal. É o cara que depende da sua saúde, depende do joelho tá bom, depende, enfim, das condições físicas, né? E que entrou numa crise, a primeira coisa que as pessoas cortam é a ginástica. Então o cara tá lá, pô, esse mês aqui, pô, tô ganhando 10 pau por mês, puxa, que legal. Dali 6 meses você vai ver o cara tá ganhando 2, ganhando 1,5. E aí eu peguei um estudo que mostra assim que a carreira terminando na escola, porque aí o cara quer férias, o cara quer ter um fixo. Ai, puxa vida, que saudade de ter um salário fixo. E aí o cara vai para a escola e vira uma merda de professor, porque é um personal trainer na escola. Ele não entende nada de escola, enfim, ele nunca se interessou por isso, ele nunca prestou atenção nisso. Enfim, aí estuda para o concurso, né? Porque é aquele problema lá que a gente já falou aqui outras vezes, né? O sujeito presta o concurso, mas ele não sabe nada, ele passa no concurso, né? Prestou, ele estudou, fez um curso para o concurso, entrou. Agora que eu entrei, dá licença, que agora chegou minha vez de não fazer nada, né? Então, as forças produtivas elas vão interferindo na gente, não só fisicamente, como psicologicamente. Então, essa coisa do ideologicamente aí que o Lucas falou, de como o sujeito se acha de fato o patrão. Cara, o patrão tem alguém trabalhando por ele. Ele é o dono do meio de produção, de fato, ele é o dono do meio de produção, que é o carro. Ele fez uma dívida, porque também tem isso, né? Qualquer carro e tem que ter, e não é qualquer ano, né? Tem um tempo ali, o carro não pode ter, não sei se é mais de 5 anos, eu não sei, tem um tempo, né? Não pode ser carro velho. Carro velho não pode, né? Isso, o Lucas está falando do cara que aluga o carro, meu Deus do céu. Esse aí tem dois patrões. Puta, o cara é um empreendedor. Cara, ele não percebe que ele tem dois patrões, meu. Puta que pariu. O cara que aluga o carro e o cara que morde sem fazer nada. Puta que pariu, né? Porque ser patrão, eu só sou patrão se eu ponho alguém para trabalhar para mim. Se sou eu que estou fazendo, sou eu não sou patrão de mim, né? Então, essa coisa das forças produtivas e tal, ela vai nos influenciando, então, tanto no modo da existência, né, em função do que vai se inventando, do que se vai construindo, elaborando, como do ponto de vista psicológico, né, do convencimento, né, das pessoas passarem a ter olhar o mundo a partir daquele elemento, né? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. Na produção social da sua existência,
os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva um edifício jurídico e político e a que correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material determina o processo da vida social, política, espiritual em geral. Esse trecho aqui é exatamente o que a gente estava conversando, né? Então, a gente entra num determinado momento da história do desenvolvimento das forças produtivas, que a gente não escolheu, e a gente vai desenvolvendo. Então, esse trecho fala aqui daquele edifício, daquela ideia. Então, o conjunto destas relações de produção formam uma estrutura econômica da sociedade. Vê que interessante, porque o Marx ele está dizendo aqui que não é a força produtiva, mas as relações que ela produz. Então, a relação de patrão e empregado que se constitui dentro dessa, né? Então, o conjunto destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade. Então, a estrutura, para Marx e Engels, ela não é a máquina, ela não é a forma de produzir, mas as relações que essa forma de produzir gera. Então, por isso que o capitalismo gera esse tipo de coisa, né? Então, portanto, a base real de uma sociedade são as relações, é o conjunto das relações de produção que forma essa estrutura. E sobre ela se ergue um edifício jurídico e político. Porque o edifício jurídico e político, do ponto de vista ontológico, como a gente tem estudado e como a gente tem tentado pensar sempre, ele é posterior às forças produtivas. Dá para entender isso? As forças produtivas, elas vão se desenvolvendo e aí peraí, nós precisamos organizar esse negócio aí. Tem uns caras fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Como é que a gente faz isso? Tá, então vamos lá. E aí se constitui o Estado. E aí se constitui esse edifício jurídico. Então, talvez aqui fique essa ideia de edifício, de estrutura e superestrutura. Talvez é desta fala aqui que se vai para a ideia de edifício, de infraestrutura e superestrutura. Só que, talvez, alguns marxistas não tenham entendido. Vê, nós estamos falando aqui como as relações de produção afetam as questões jurídicas e políticas. Mas é preciso entender que as formações jurídicas e políticas também afetam o modo de produção. Então, como eu disse agora há pouco, lá atrás, um pouco, as forças dos sindicatos dos comerciários, eles conseguiram segurar por alguns anos aí, por algumas décadas, o desejo dos patrões ligados ao comércio de fato, fazer com que o comércio abra de sábado, domingo, não tenha mais feriado, não tem mais fim de semana, não tem mais nada. Então, o que o governo Lula está fazendo agora, nesse projeto ligado à Uber, e aí disseram, mas o iFood, por que o iFood não foi? Porque não houve nenhum tipo de acordo possível com o iFood para fazer com os entregadores. Mas houve também a tentativa por parte do governo. O que o governo está tentando? Ele está tentando botar algum freio, fazer com que o empregador tenha alguma responsabilidade social. Então, isso indica o efeito também do edifício político e jurídico, no sentido de fazer com que os lucros não sejam a única coisa a ser vista. Isso também aconteceu, se a gente pegar um bom exemplo aqui do governo Getúlio Vargas, com a promulgação da CLT.
Se a gente, não sei se vocês já viram reportagens que mostram o que os jornais diziam quando foi promulgado a CLT, acerca do 13º, vai acabar a economia. É sempre essa história. Sempre você vai ter nos grandes jornais os defensores do capital. Qualquer coisa que afete, não é que traga prejuízo, mas é que diminua o lucro absurdo que esses caras têm, a primeira coisa que eles fazem é dizer que isso vai acabar com a economia. Então, e é muito interessante você ver como dezembro é um mês esperado pela indústria, pelo comércio, justamente em função do 13º. Como ao invés do 13º ter acabado com a economia, não, pelo contrário, ele criou um estímulo, porque um salário a mais faz diferença na vida de qualquer pessoa. Né? Alisson, você está querendo falar? Estou querendo dar um pitaco lá na página 20, quando ele fala da economia, né? Que incorre no erro, dizer que a economia é uma coisa estática. Então, lá na página 20, e aí ele também nos fatores sociais, já no outro capítulo, que provavelmente nós discutiremos numa outra etapa, ele vai fazer a própria crítica aí quando falam disso para ele. Por conseguinte, incorre no erro dos economistas burgueses que vê essas categorias econômicas como leis determinadas e não como leis históricas, que só são tal para uma categoria de desenvolvimento histórico. E aí, nos fatores sociais, o Engels, quando já no capítulo novo, só quero dar um pitaco aqui, eu sei que nós não vamos começar, ele coloca. Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu afirmamos alguma vez ou outra coisa não isto. Se alguém o deturpa dizendo que o fator econômico é o único determinante, converterá aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. Então, ele está falando aí das questões produtivas mesmo, que ela vai transformando, não o fator econômico, como todo mundo quer colocar, que é a economia não é a economia, são os fatores sociais, né? Questão da dialética mesmo. Que é a produção ter da passado vida. já para o próximo etapa, né? Não tem problema. Não, é importante essa ponte que você fez aqui. Que é dizer, então, a diferença é importante da gente entender nessa fala que você fez, Alisson, o que é uma categoria histórica. Você usou uma palavra na primeira frase, no primeiro trecho que você leu ali. Aqui. Por conseguinte, incorre no erro dos economistas burgueses que veem essas categorias econômicas como leis eternas e não como leis históricas, que só são tal para um certo desenvolvimento histórico. Isso Então, é muito importante para a perspectiva, para o materialismo histórico dialético, para a perspectiva ontológica. Sempre você perceber quando uma categoria está sendo utilizada, como as categorias, porque elas não existiram desde sempre. Elas passaram a existir a partir de um dado momento da história. E um dado momento recente para a humanidade. Porque o capitalismo, tal como o conhecemos, ele tem aí 300 anos. 300 e poucos anos. Em determinado momento, e se transformaram, ou deixaram de existir, ou se transformaram numa outra coisa. Né? Então, a gente nunca pode perder de vista essa transitoriedade das coisas. Né? E esse último economia, mas é a produção e reprodução da vida. Então, como é que isso afeta? Isso é a base da história humana. Toda a história humana tem como base a produção e reprodução da vida. E tudo que é necessário para que essa produção e reprodução da vida
de uma parte da esquerda, aquelas que lutam exclusivamente pela questão das classes sociais, porque eles acham que a discussão que o feminismo traz, que o movimento negro traz, que os movimentos identitários trazem, eles dão. Tem alguém dizendo isso, eu ainda não consegui identificar quem é a pessoa, mas é uma pessoa de forte influência. Eu não sei. Do curso de Direito, o cara é muito bom, puta, eu adoro o cara, tenho livros dele, assisto os vídeos e tal. Eu acho que é ele, mas eu ainda não vi falando sobre isso. Mas eu vejo que tem aparecido a luta identitária, são neoliberais, assumiram o neoliberalismo e, portanto, tá bom como tá, nós só precisamos resolver a questão aqui da sexualidade, ou a questão de gênero, ou a questão da cor da pele, enfim. Mas que não lutam contra o capitalismo, porque elas acham que elas estão bem assim e acham que estão dormindo bem com o capitalismo no pé que está. Não se incomodam em absolutamente nada da pobreza absoluta. São pessoas que são todas do campo neoliberal, que, portanto, seria de uma direita, de um centro-direita, né? É um equívoco também, né? Mas essas lutas vão aparecendo porque a esquerda tradicional, e a tradicional, eu estou dizendo aqui os PCB, os PC, por exemplo, de como o racismo ainda está presente em Cuba. E então, mesmo nos países ditos socialistas, então está aqui o Erich Fromm fazendo uma crítica, um progresso gigantesco, né, nas relações sociais, num monte de coisas, ainda assim continuou presa a certos valores ligados, por exemplo, à superioridade racial. Os russos são odiados por todo mundo ali no seu entorno. Então, é um país imperialista também, e que, portanto, foi um tipo de socialismo bastante complexo, né? Com pouca democracia. Com esses caras que estão aí, que é só na mentira, só na ignorância, e agora com as igrejas, meu Deus do céu, rapaz, que dificuldade, que dificuldade. Eu não sei se vocês viram a pesquisa que eu vi ontem à noite, a popularidade do Lula caindo. Então, as pessoas que acham que ele está fazendo um péssimo governo, tá o pessoal da extrema-direita, porque são críticas muito diferentes da que eles fazem, né? E eles fazem baseadas em fake news, né? A coisa do genocídio, né? Que coisa horrorosa, que papel desastroso da imprensa brasileira, né?
Mas a extrema-direita sabe pegar essas coisas e jogar nos grupos, né? E fazer com que as pessoas pensem exatamente como eles pensam, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui, pode ser? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Com a sociedade burguesa, a sociedade totalmente social, que não tem mais nada de natureza, que tudo foi construído a partir da consciência humana. A apropriação da causalidade pela teleologia e a formação das classes sociais. Então, causalidade soltar essa caneta, ela vai cair. Então, existe uma lei natural, que é a lei da gravidade, e a teleologia é como é que eu uso a causalidade para produzir coisas. Então, por exemplo, a caixa d'água, o sistema estão nos pontos mais altos, então você tem bombeamento da água para lá, e da caixa você só abre a torneira e ela vai embora. Assim como aqui, na casa de cada um de nós aí, tem uma caixa d'água lá em cima, que não precisa de bomba para nada, né? Só você abrir a torneira. Como é que eu consigo transformar nesse troço aqui? E como é que eu produzo também um negócio que vai aqui dentro, líquido, com uma certa cor, que permita que eu anote no meio dela, um buraquinho. Vocês já repararam? Vocês sabem por quê? Se você tapar esse buraco, você vai descobrir. Não sai mais tinta. Tem a pressão sobre o líquido. É que nem aquelas canetas de pintura, quando você vai na lousa lá, que você vira ela para baixo, você começa a escrever, ela para de escrever. Parece. Por isso que eu preciso escrever com a caneta para cima. Esse furinho que tem aqui, se você tapar, passar uma fita aí em volta dele, não entrar ar nenhum, mesmo com a tinta toda cheia, não vai ter coisas como são efetivamente. Então descobre a causalidade das coisas e produzem, inventam, se utilizando dessa. Os ameríndios aqui não conseguiram enfrentar os portugueses e espanhóis. Por aqui não se descobriu o metal. Embora houvesse fonte para isso, porque vamos imaginar como é que alguém ela derreteu, ela estava na fogueira, ela derreteu e depois endureceu de novo. Opa! Assim como aquele barro onde fizeram uma fogueira, aquele barro também tomou uma forma X. E algum cara, gênio, um barro e fizer isso dar certo,
Então, talvez as necessidades dos ameríndios fossem diferentes das necessidades dos europeus, dos asiáticos, né? Então, a pólvora, cara, será que se os chineses não tivessem descoberto a pólvora, como seria a nossa vida se a pólvora não tivesse existido? Cara, seria uma coisa completa, não dá nem para imaginar, né? Como seria a sociedade humana? Talvez a gente ainda estaria resolvendo as tretas na mão, né? A infantaria era a infantaria mesmo, tem que ir lá na mão para resolver o negócio. Então, a nossa turma aqui, os ameríndios daqui, para eles era suficiente. Eu não sei, aí eu estou falando por hipótese, né? Por, enfim, pensando só, viajando. Talvez a flechinha tenha dado conta, talvez não tenha chegado o momento em que o tamanho das aldeias ou das tribos, sei lá o nome que se possa dar isso, correto? Não tenha sido o suficiente para que eu já entrasse em conflito com a outra e precisasse matar aqueles caras. Talvez a quantidade de terra disponível que havia no continente tenha sido suficiente para que essas diferentes aldeias continuassem sobrevivendo, enfim, eventualmente entrassem em contato uma com as outras. Porque não parece que eles tivessem instrumento de guerra, né? Porque esses instrumentos parecem de caça, né? Então eles viviam da caça, da pesca, pelo menos os nossos aqui, né? Da pesca, da caça e do que eles conseguiram já produzir também de agricultura, porque acho que eles já produziam agricultura também, né? A domesticação de animais, né? E aí a chegada dos caras com arma de fogo, com arma branca, quer dizer, a partir já da descoberta do metal, de se trabalhar o metal. Então, porque você tem lá a descoberta, né, nesse desenvolvimento dos metais, você também tem metais mais frágeis, metais mais duros, que faziam você ganhar a guerra, né? Fala, Alisson, quer falar? Não, não, eu levantei a mão, não. Pode continuar, Não, estou eu acompanhando. achei que você foi para frente ali, que você ia acionar o microfone. Não, estou acompanhando aqui. Mas já que está assim, mas a sociedade, a sociedade Inca, né, a Quechua, eles tinham como princípio o domínio de outras culturas. Inclusive, eles tomaram vários pontos, né, esqueci o nome que veio do povo anterior a eles. Eles tomaram via politicamente e via força, mas muito mais pela política mesmo, construção de que se tivesse ali trabalhando para eles, ia construir a sociedade junto, que ia ter as benfeitorias que eles já tinham conseguido. Os incas, né? Não sei como foram os povos daqui. Tem um estudo lá que um colega nosso está fazendo dos indígenas aqui, né? Principalmente de São Paulo, como eles aprofundaram toda a conquista deles também. Eles já não parece que eram povos bastante violentos também. Não tinha esse tipo de arma, não tinha as armas, mas eram bastante violentos. Mas aí com a chegada espanhola, principalmente na América Central, com as suas armas, é diferente mesmo. E aqui também deve ter sido diferente, com os portugueses chegando com a bala, né? A bala e o aço. Eu vou fazer o que com esses caras? Eu não tenho nada disso. É me render mesmo. Algumas tribos acho que se isolaram, devem ter se isolado fugindo, mas não de enfrentamento. É. E ainda tem aqueles casos, né? A história do Anhanguera, né? O Anhanguera que botou fogo na pinga e os índios tinham que colaborar e eles não queriam colaborar. E não sei se isso é lenda, enfim, você já deve ter ouvido essa história, né? E ele ameaça os índios: ó, se vocês não, eu vou botar fogo nesse rio aqui. E aí ele pega uma vasilha de cachaça e põe fogo na cachaça e os índios achando que era água e que ele era capaz então de botar fogo, né? Eu aprendi isso na escola
e com orgulho a professora ensinando com o orgulho do Anhanguera, né? E a gente, porra, esse Anhanguera, aí, é nóis, Anhanguera, tamo junto. Cara, que coisa, né, Colonizador. rapaz? Coisa de... Orgulho do colonizador. É, rapaz. Mas tem quem goste, né, de colonizadores, né? Ó, eu vou ler acho que uma última aqui, e aí a gente fala um pouco sobre ela e fecha. Ó, que é, eu acho que sintetiza um pouco a discussão que nós fizemos hoje, que foi bem legal. As relações sociais estão intimamente vinculadas às forças produtivas. Ao adquirirem novas forças produtivas, os homens mudam de modo de produção e assim mudam a maneira de ganhar a vida. E com todas as implicações que isso traz, inclusive falando do Uber, do iFood, né? Então, o entregador consegue fazer uma grana legal, consegue dar uma vida digna para sua família? Eu acho até que sim, né? Acho que esses caras trabalham. Eu sempre dou uma caixinha para todos eles, que eu acho um puta de um trampo foda, né? Quando não dá errado, né? Nós acabamos de ver o exemplo do menino que foi tentativa de assassinato porque ele não quis entrar no condomínio para levar para o cara lá na casa do cara. O cara foi lá, achou no direito, policial. Que absurdo, né? Então, ser entregador não é fácil, né? Eles foram, talvez, a categoria profissional que mais morreu gente durante a pandemia, né? Porque eles foram, cara, sem eles, todo mundo estaria perdido. Então, eles foram os caras que foram linha de frente, né? Não é fácil, não. Gente, e aí? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente deu bem conta, assim, Fala, Bruno. Eu acho que a gente deu bem conta do capítulo, né? Da gente entender legal. Acho que ficou bem claro para a gente. Acho que deu uma ajudada. Vamos então agora ligar a câmera de novo aí, já que está todo mundo aqui. Vamos fazer uma foto, todo mundo? Dá uma caprichada aí. Vamos lá, Giba, Lucas, Eric. Você viu, hein, Fabião? Viu a conquista de hoje, né? Olha ele aí, hein? O É o pai do Eric, João. É, é, rapaz. Mas eu liguei para do ele e falei assim, Valentim. do Valentim. Eu liguei para ele e falei, se você não for hoje, eu vou, você não vai ver o que eu vou fazer com você essa semana. E aí ele resolveu aparecer. Falou que ia pedir para a Thaís. Eu falei assim, não, vou pedir para a Thaís. Se a Thaís deixar, eu vou. Aí você falou, se não vier hoje, eu vou aumentar a sua carga horária lá de aula. Ele falou, então, eu vou. Pô, os caras abriram uma boa lá. O Eric ele tá meio assim entusiasmado lá com o professor para orientar os, como é que chama, Eric mesmo? Extensionista, projeto extensionista. 20 reais Ajuda a por hora. precarização, né? Nossa 20 reais Senhora. por hora, Fábio. Então você se candidata, mas não é você com a sua hora-aula, é a hora-aula do negócio lá. É a hora do projeto de extensão. É. Eles tentaram Uma fazer o hora projeto de aula super extensão sem boa, inclusive, professor, né? Um sem terço do seu pagar. salário. Eles tentaram fazer sem pagar, então sem professor. Aí, como acho que alguém do MEC lá falou assim: não, porra, dá um tapa aí, isso aí não pode. Pagar Agora não dá, eles. né? É. 20 Ô, reais aí. Lucas, Lucas, você consegue ligar a câmera? Não. Você aparecer na capa do DVD, pô. É igual Peraí. goleiro ruim, aparece na foto só. Então. O plantel, né? Você vê aquele plantel, você vê a foto da Copa do Mundo, da seleção, depois de um tempo você olha e fala: nossa, quem é esse cara aqui? Ele foi para a seleção? Lucas, consegue não? Eu não sei se o Lucas saiu na primeira também. Então vou lá, Lucas. Não sei se você está ouvindo a gente, se você está cuidando das crianças. Escreveu no chat Ele que vai falou que vai ligar. ligar. Falou que vai ligar. Ah, vai ligar?
Então vamos lá. Ó, vamos caprichar aí, hein, pessoal? Caprichar na maquiagem aí, que vai para a capa do DVD, hein? Pô, o Bruno tá realizando meu sonho, rapaz, que é ter no fundo uma estante com livros, cara. Eu nunca consigo, porque eu preciso ter uma mesa com os livros atrás. Eu não tenho essa mesa. Eu tenho a mesa embaixo e os livros em cima. Então Eu eu tô não aqui em consigo Guarulhos, ver. Ah, eu tá tô aí aqui na sua mãe? na casa da minha mãe, depois Ah, do meu legal. irmão. Manda um abraço para ele, hein? E para ela. Eu tô aqui. Vamos lá, que eu lembro do cafezinho que ela me ofereceu aquele dia lá, hein? Então vamos lá, fazendo cara de inteligente. Atenção. 3, 2, 1, vai. Deixa eu pegar aqui para pegar o nome inteiro. Ó, todo mundo aí. Legal. Boa, rapaziada. Vou jogar lá no grupo. Ó, casa cheia, hein? Da hora. Valeu, rapaziada. Alguém quer alguma coisa a mais? Beleza? Ah, vamos Obrigado. marcar a próxima. É, Pô, vamos marcar a próxima. Ó, dá para não ser tão longe também, né? Porque como a gente pegou, é o documento que a gente já está lendo, é que não está abrindo meu negócio aqui. Hoje é dia 9. Pode ser dia 30. O que vocês acham? 30 de março. Daqui 3 semanas. 30 é a Páscoa, né, Cacau? Ah, é a Páscoa? A Páscoa, 29, 30 e 31. Certeza? Ah, é verdade, é verdade. Sexta-feira, 29 é a Paixão. Então, dia 6? por 6 mim, de beleza. abril? Melhor. Por mim, Beleza, ok. então. Ok. 6 de abril, então, marcado. Beleza? 6 de abril. Fechamos, então. Valeu, gente. Obrigado, Abraço, bom final gente. de semana para todo mundo aí. Abraço, até mais. Rapaziada, Tudo de Valeu. bom, pessoal. Até Abraço, mais. Luiz Eduardo, seu Valeu. livro tá comigo, hein, mano? Alisson, vou marcar com você, beleza? Beleza, ou passo aí e te entrego também. Pode Fui. ser também. Abraço. Valeu. Tchau. Fala aí. Valeu. Tchau, tchau. Falou, valeu.